Olá pessoal, tudo bem com vocês? Senta que hoje tem. O Lula pegou o avião, atravessou o oceano e desembarcou no G7, na França, atrás de uma coisa só: uma reunião com o Trump para tentar segurar o tarifaço. E aí eu te pergunto, será que ele conseguiu? Hoje eu vou te mostrar o recado que o próprio Planalto deu pro Lula antes de embarcar, a reunião que todo mundo esperava e que não veio, e o que sobrou no fim dessa viagem. Segura essa, porque o que o durão da guerra de narrativa fez lá fora vai te surpreender. Vamos por partes. A viagem tinha um objetivo claro, e ninguém escondeu. O Lula foi pro G7 contando encontrar o Trump para negociar o tarifaço de 25% que os Estados Unidos puseram sobre o Brasil. A imprensa toda vendeu a expectativa, a ansiedade pelo tal aperto de mão. Repara como a cena foi montada com dias de antecedência. Você falou de sexta-feira em Genebra, estarei lá acompanhando, mas agora falando de Evian, na França, aqui, e justamente sobre isso que você falou, é curioso, porque o governo francês chegou a ficar aliviado quando o presidente americano confirmou presença, né? Você falou do G6+1, porque na cúpula do ano passado, no Canadá, Donald Trump simplesmente foi embora antes do fim. E a França, para tentar convencer Donald Trump a vir, chegou até a adiar o início do evento, mudou a data do G7 para não bater com o aniversário dele, né? O aniversário que Trump celebrou ontem. Agora, esse início de cúpula teve, sim, um certo tom de alívio com essa notícia do acordo, ainda que preliminar, mais um acordo. Eu acompanhei, por exemplo, uma entrevista coletiva com líderes da União Europeia e eles celebraram, né? Tem esse sentimento de alívio nítido. Só que tem outras preocupações também, até porque, antes de embarcar, Trump deu uma entrevista a um jornal e disse que não descarta anunciar tarifas nos vinhos da França, diz que não tem alternativa a isso, caso a França decida não. Só que tinha um detalhe que estragava a festa. Enquanto vendiam a expectativa do encontro, o próprio governo brasileiro já admitia que não havia margem nenhuma para uma reunião com o Trump e que nunca houve uma tentativa real de marcar essa bilateral. Quer dizer, embarcaram o homem para a França sabendo que a porta podia estar fechada. Olha o tamanho da contradição. O presidente Lula embarca domingo agora para a cúpula do G7 na França. O Palácio do Planalto decidiu não pedir um encontro bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio às discussões sobre tarifas, mas um contato entre os mandatários não está descartado. Quem vem trazer os detalhes é o repórter Danilo Moliterno, já na tela conosco. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Yuri, a todos que acompanham o CNN 360. Essa é uma informação importante que a gente vem tentando apurar sobre essa possibilidade de Lula encontrar ou não Donald Trump e qual o status que a gente tem atual. Até o início dessa tarde não havia nenhum tipo de pedido por parte da diplomacia brasileira ou norte-americana de uma reunião bilateral entre Lula e Trump. Então, segundo fontes aqui do Palácio do Planalto, o que pode se afirmar é que está praticamente descartada uma reunião parecida com aquela que aconteceu na Malásia, em outubro de 2025, quando a gente teve um encontro preparado entre Lula e Trump. Esse molde de encontro está praticamente descartado aqui pelo Palácio do Planalto. O que não está descartado e pode acontecer? Um encontro fortuito. Claro, os dois vão estar ali numa sala em que a gente vai ter 15 líderes ou até menos, então não está descartado um contato mais pontual entre Lula e Trump. E o que o Lula conseguiu de fato lá dentro? Reunião com a Europa para falar de carne e um aperto de mão com a primeira-ministra do Japão para começar a negociar um acordo com o Mercosul. Tudo menos o que ele foi buscar. Com o Trump, até agora, o que saiu foi a foto oficial da cúpula, aquela que todo mundo tira. A conversa que importava sobre a tarifa ficou para depois. Olha o Lula reunindo com o mundo inteiro, menos com quem aplicou o tarifaço. Falei o nome de Américo Martins, não falei em vão. A orelha dele já deve estar quente. Porque é com ele que a gente conversa agora. Vamos então já começar o francês aqui do nosso jornal? Reunião do G7 na França. Américo Martins, que vive viajando para lá e para cá, tem um passaporte cheio de carimbos e está no território francês acompanhando esse encontro. O presidente brasileiro participa como convidado externo, como eu te disse, e se reuniu hoje com a primeira-ministra do Japão. Ele disse que espera anunciar uma abertura de negociações entre o Mercosul e os japoneses ainda neste mês.
Américo, ainda mais o Brasil, que é, depois do Japão, onde mais tem japoneses e japonesas, é aqui no Brasil, né? Especificamente aqui no estado de SP. Bem-vindo, Américo. Nos conte tudo, por favor. Muito obrigado, Elisa. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente. O presidente Lula, quando recebeu a primeira-ministra japonesa, Sanai Takeishi, fez justamente essa observação que você fez. Lembrou a primeira-ministra dos laços históricos entre Brasil e Japão e da enorme comunidade japonesa no Brasil. O presidente, logo na sequência, fez um anúncio, Elisa. Na prática, um anúncio tímido, mas ele confirmou. E agora a parte que mais incomoda. Dias atrás, aqui no Brasil, o Lula bateu no peito e disse, com todas as letras, que a guerra dele era de narrativa, que ele ia provar que estava certo e o Trump errado. Pois esse mesmo Lula chegou no G7 orientado pelo próprio Planalto a evitar o embate e a nem citar as tarifas pelo nome no discurso. O Durão foi para cima de tudo, menos do Trump. E do outro lado, o americano nem aí, comemorando os 80 anos numa festa em casa. Repara quem é que estava no controle dessa relação. Lins, e teve festa ontem com direito a UFC? Pois é, festaço de Donald Trump, 80 anos. Então, no mesmo dia em que ele anunciou, quer dizer, depois do primeiro-ministro do Paquistão, o acordo de paz, ou pelo menos o memorando de entendimento do acordo de paz, Trump foi fazer o que ele gosta muito de fazer, que é apreciar lutas de artes marciais mistas, né, o UFC, e para isso não hesitou em usar ali um patrimônio histórico dos Estados Unidos, o terreno da Casa Branca, os jardins da Casa Branca, para montar um palco gigantesco, 4 mil convidados, mais milhares de outros que ficaram assistindo às lutas nos terrenos em volta, tudo ali para agradar o presidente Trump, e que ele chamou também de o início das celebrações pelos 250 anos da independência dos Estados Unidos, que, vamos lembrar, só acontece no dia 4 de julho, né? A nossa querida Beth Matravolgi preparou algumas ilustrações para a gente que mostram um pouquinho o que foi isso, e a gente pode falar um pouquinho da intenção. Então, 14 lutadores, um público na arena de 4.300 pessoas, 85 mil era a estimativa que estariam presentes nos arredores, foram gastos 60 mil. Então, deixa eu organizar para você o que aconteceu. O Lula prometeu uma guerra de narrativa, atravessou o mundo atrás do Trump e voltou com a Europa, com o Japão e com uma foto do tarifaço de 25%, que era o motivo da viagem, nenhum avanço. E o mais simbólico, que se vende como o homem que não abaixa a cabeça para ninguém, precisou ser orientado a não provocar, a não citar, a não peitar. Narrativa é bonita no palanque, mas lá fora, na frente dos grandes, ela não derruba uma tarifa e não marca uma reunião. O que a gente viu foi recuo, com sorriso para foto. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. E eu guardei a provocação mais incômoda para o final. Imagina se fosse um presidente da direita que tivesse atravessado o mundo atrás de uma reunião, levado um gelo e voltado só com a foto. A imprensa não ia deixar barato, né? Mas quando é o Lula, vira tudo liderança e estadista. Me conta aqui embaixo, para você, essa viagem do Lula ao G7 foi vitória ou foi vexame? Comentem aí que eu vou responder o máximo de comentários que eu conseguir.